Isaías, no capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque nós nos dispomos a estar aqui nesse lugar, para ouvir a tua voz e receber a tua palavra. Fale conosco, que esse ambiente agora, todos estejam na mesma perspectiva, na mesma expectativa, e que o Senhor mova os céus e terra se for preciso, que a nossa total entrega, Pai, possa acontecer, porque eu acredito que o Senhor é Deus zeloso na tua palavra. Gere em nós o temor pela tua palavra, que o Senhor traga sobre esse ambiente agora, Pai, um ambiente de quebrantamento, porque nesse momento é o Senhor quem vai falar. Que o nosso coração seja como uma boa terra, em que a semente foi jogada, plantada, que cresceu a 30, a 60 e a 100 por um. Tira toda a distração, que a mesma motivação que a gente tem para as coisas dessa terra não pode ser menos para o Senhor, que a mesma motivação que alguns aqui têm para o jogo do Brasil seja para ti maior ainda, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Quem assistiu o jogo do Brasil, irmão? Você pulou, gritou, não foi, irmão? Então não pode ser menos para Deus. Agora, irmão, eu estou acreditando muito nesse time, não. Depois vocês cortam aí, senão os haters, né? Vai vir em cima, né? Olha lá o cara agorando o time. Não, mas não sei. Deus é Deus de milagres. Vai que pela fé, né? É milagre. Amém, irmão? Olhe para mim, o meu tema hoje é: arrume a casa. Vamos dizer juntos: arrume a casa. Fala, arrume a casa. Pastor, você está dizendo que a minha casa está desorganizada? Não sei. No final da mensagem, você vai fazer aí um checklist. Olhe para mim, imagine que o seu telefone tocasse agora, e do outro lado o seu médico te dizendo: eu tenho uma notícia para te dar. Ele dissesse o seguinte: você tem pouco tempo de vida, coloque em ordem tudo o que é importante. Nesse momento, o que você pensaria? O que passaria pela tua mente? Será que você ia pensar na reforma da casa que ainda precisa terminar? Você ia pensar no carro que ainda sonha comprar? No dinheiro da conta? Ou você pensaria de maneira diferente? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente seria levado a pensar sobre os nossos relacionamentos familiares, relacionamentos conjugal, para aquilo que está quebrado, palavras que nunca foram ditas, as prioridades que foram esquecidas, o abraço negligenciado, o amor que nunca foi correspondido. Sinceramente, qual seria a sua prioridade, irmão? Porque foi mais ou menos isso que acontece com Ezequias, o rei Ezequias. Deus não falou primeiro sobre o reino, sobre o tesouro, sobre as conquistas. Deus falou sobre a casa de Ezequias. Porque para Deus, antes de acrescentar anos de vida, é preciso colocar a vida em ordem, a casa em ordem. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Posso continuar, irmão? Então, a história do rei Ezequias da Bíblia é uma história de mudança repentina, onde alguém que está bem, fluindo,
as coisas em dia, a casa em dia, e de repente chega uma notícia de uma enfermidade que o levaria à morte. Agora, por que Deus falou da casa? Você sabe que na cultura hebraica, casa não significa apenas edifício físico. A palavra aqui abrange família, legado, assuntos pendentes, relacionamento, governo, vida espiritual. O que Deus está dizendo para Ezequias? Há coisas que precisam ser alinhadas antes que você prossiga, né? Há coisas que precisam ser alinhadas antes que você prossiga. Por quê, irmão? Essa frase não é minha, mas eu acho que ela cabe para esse momento e faz muito sentido. A pior coisa na vida é prosperar naquilo que Deus não está aprovando, ou ter sucesso sem ter a bênção de Deus, porque uma coisa é o sucesso, outra coisa é o sucesso que carrega a bênção de Deus, onde você atribui a Deus, onde você, de fato, reconhece o governo de Deus na sua vida. A verdade, irmão, é que Deus sabe que uma vida desorganizada, seja ela materialmente, seja ela espiritualmente, pode até parecer bonita por fora, mas se estiver em colapso por dentro, não faz sentido no casamento, no ministério, na família, nos relacionamentos. Na vida nós lidamos o tempo todo com aquilo que é fundamental e aquilo que é essencial. Quais são as duas palavras? Aquilo que é fundamental e aquilo que é essencial. Posso entrar um pouquinho nisso aqui? Imagine, irmão, uma casa pegando fogo. Qual seria a sua primeira atitude? Pastor, hoje os exemplos é só, né? Casa pegando fogo, é um médico ligando, eu vou melhorar isso aqui no final, para você aqui entender. Uma casa pegando fogo, qual seria a sua primeira atitude? Seria, a pessoa procura tirar os filhos, o cônjuge, os parentes, até animal, se der tempo, tira-se o animal, aquilo que tem vida, para depois pensar em coisas, sim ou não? Depois você vai pensar em coisas. Por quê? Pessoas são fundamentais, coisas não. Geladeira, micro-ondas, tudo isso se recupera, mas uma vida não. E o que é fundamental? Alguém consegue viver sem dinheiro? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não? Então a maioria não levantou a mão. Vocês acham que não consegue viver sem dinheiro? É isso? Mal, mas consegue, né? Essa aqui ela me ajuda a pregar, entendeu? Ela interage, é bom, porque ela está ligada aqui. Irmãos, uma pessoa consegue viver sem dinheiro, porque o dinheiro não é fundamental, o dinheiro é essencial, mas não é fundamento. O que é fundamento? Base. Por exemplo, uma pessoa consegue viver sem oxigênio? Não, porque é fundamental. Sem oxigênio, a vida vai embora. Uma pessoa consegue viver sem comer, sem se alimentar? Por alguns dias sim, mas depois os órgãos começam a entrar em colapso. Então, a minha ideia é essa aqui, entre o fundamental, né, aquilo que é fundamental, e aquilo que é essencial. E a gente está diante de uma geração que valoriza mais o essencial, que valoriza mais a aparência, e está abrindo mão das coisas que são fundamentais. É a geração do digital, do artificial, das curtidas, do algoritmo, dos likes. Nós deixamos de ser mais empáticos, mais amáveis e mais relacionais. Eu digo que é a geração mais solitária, mais depressiva e mais carente que passou pela Terra. Então está faltando alguma coisa, irmão. O Zygmunt Bauman, ele é um sociólogo, filósofo polonês. Ele descreve um conceito de sociedade chamada de modernidade líquida. Quem já ouviu falar esse termo? Modernidade líquida. Ele explica que houve uma transição da modernidade sólida para a modernidade líquida. Ele faz uma distinção que antigamente as relações eram construídas para durar. E parece que hoje é tudo descartável. Nós trocamos relacionamentos por conexão. É uma palavra da moda, né, atual. Amigos por seguidores, conversas por curtidas, né? Assim, ele fala que não há uma profundidade nos relacionamentos, porque as pessoas estão cada vez mais conectadas,
e, consequentemente, cada vez mais sozinhas. Ele chama essa atenção e classifica que houve um período da modernidade, né, onde o patriarcado era exaltado, onde o que nos trouxe até aqui, o conservadorismo, sempre foi a base da sociedade, um modelo judaico-cristão que está sendo dinamitado aos poucos. Então ele usa esse termo conexão no lugar de relacionamentos. Então o que se passa a acumular é um número de seguidores ao invés de amigos, que busca mais quantidade e não qualidade. E ele fala que isso trouxe uma superficialidade nas relações humanas, e nós precisamos abrir os olhos para isso. Quando nós entramos na história do rei Ezequias, agora ele está lidando entre o essencial e fundamental, porque o profeta traz uma resposta, uma palavra de Deus para Ezequias. Ezequias, é o seguinte: põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Isaías aqui é o profeta que tinha relacionamento com o rei, senão, irmão, não passa nem do palácio. Você sabe que o reinado de Ezequias começa muito novo, ele tinha 25 anos de idade e reinou 29 anos sobre Judá. O reino já estava dividido, eu já expliquei isso aqui para você. Quando Salomão morre, 10 tribos vai para um lado, 2 tribos vai para o outro. Então, ele está reinando sobre Judá, a capital era Jerusalém. Olha o texto, tinha Ezequias, 2 Crônicas 29:1. Você vai encontrar essa mensagem, a história de Ezequias, tanto no livro das Crônicas, como no livro dos Reis, e como também no livro de Isaías. Então, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Qual foi a primeira providência? Só para a gente recapitular e contextualizar. O pai de Ezequias era Acais. Quem já ouviu falar desse rei na Bíblia? Pensa num homem perverso. Pensa em alguém completamente fora do propósito de Deus, que levou toda a nação a todo tipo de idolatria, bezerro de ouro. Ele constrói uma réplica do templo em Jerusalém para que as pessoas viessem adorar em Samaria. Ele levanta poste ídolos em toda a cidade, nos lugares altos. As estátuas dos ídolos e falsos deuses da época eram colocados. Ele fez assim, uma espécie, levou toda a nação a profanar a santidade de Deus. E agora o seu filho, ele assume agora o reino. E a primeira coisa que ele vai fazer é desidolatrar a nação. Nem existe essa palavra, né, irmão? Mas eu inventei ela, desidolatrar. É tirar do coração deles e trazer de volta o reino para o propósito original, que era servir a Deus. Você vai ver que ele incentivou o povo a limpar toda a idolatria. Dentro das casas das pessoas estavam cheios de ídolos. Ele faz uma espécie de, um chamamento, e as pessoas atenderam o chamado, porque eu acredito uma coisa: Deus não constrói nada em cima de escombros. Primeiro ele limpa, em seguida Deus visita e depois ele constrói. Vamos dizer juntos essa frase? Deus não constrói nada em cima de escombros. Primeiro ele limpa, em seguida Deus visita e depois ele constrói. E é uma boa oportunidade nessa noite para a gente fazer um check-up geral. Mas você não vai olhar para o outro, você não vai olhar para quem ficou em casa, você vai olhar para você hoje. É cada um olhando para si. Olhando para onde, irmão? Para si, para dentro de si. Ezequias decidiu quebrar aquele ciclo de maldição familiar e geracional. As pessoas dizem que filho de peixe, peixinho é, e não necessariamente precisa ser. O pai de Ezequias escolheu virar as costas para Deus, desonrar a Deus. Ezequias, pelo contrário, ele decidiu quebrar aquele ciclo de maldição que poderia atingir não só ele, mas as próximas gerações.
E não foi ele que causou aquele mal, não foi ele que trouxe a maldição sobre a sua geração, mas Deus sempre encontra alguém e revela a essa pessoa o favor dele, e você tem o favor de Deus na tua vida. Foi você mesmo que Deus escolheu. Para de resistir, para de reclamar, assume o teu lugar, meu irmão, e vai defender a tua geração. Ele restaura a adoração. Você tem uma ideia? A Páscoa, havia anos que não era comemorado, porque o pai e os governantes não deram mais atenção. E eu acredito numa coisa: quando a adoração foi restaurada, a prosperidade voltou a visitar o povo de Deus. Tudo parte da adoração. Pastor, o que é adoração? Adoração é quando eu me rendo na presença do Senhor. Cantar não necessariamente é uma adoração. E a gente tem no Brasil essa mescla de culto, onde você tem canções, você tem louvor e você tem adoração. Você pega uma música: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco. Conhece, irmão? É uma música feita para o homem. O homem é o centro, é uma canção. E o que é louvor? Louvor é quando você está dizendo: te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, manifesta o seu perdão e poder, só para te adorar e fazer teu nome. Isso é louvor. Você está exaltando a pessoa de Jesus. E o que é adoração? Adoração é uma entrega, onde Deus passa a conduzir a tua vida, o teu momento, a tua história. Fala de profundidade. Diga comigo: profundidade. Adoração exige profundidade. Eu vejo muita gente com as águas no tornozelo. Lembra lá de Ezequiel 37, 47? As águas do tornozelo. Não querem profundidade no Evangelho. Não querem mergulhar. Sabe por quê? Porque enquanto as águas estão no tornozelo, você controla. Mas quando Deus te leva para a profundidade, você não tem mais controle. Quem aqui gostaria de perder o controle, irmão? E deixar Jesus conduzir a tua vida e conduzir a tua história. Você pode dar um aplauso a Ele e dizer glória a Deus? Agora, a crise sempre revela quem governa a sua casa. Eu digo que crise é revelação, porque ela revela as minhas prioridades, revela o caráter, revela a minha fé, revela realmente em quem você confia. Deixa eu te fazer uma pergunta: como você lida com as crises? Você ora? Que bom. É uma boa atitude para lidar com uma crise. Você despreza? Você ignora? Irmão, uma crise, por menor que seja, não deve ser ignorada. Porque uma faísca pode incendiar uma floresta. Então, um sinal de fumaça pode ter fogo, irmão. Então, haja, não reaja. Porque tem diferença entre agir e reagir. A reação, ela só vem mediante a uma ação que já aconteceu. Eu saio correndo no desespero ou na urgência. Então você pode se antecipar, porque eu acredito também que uma crise pode ser um ponto de virada na vida de uma pessoa. Uma crise pode ser um ponto de virada na história de uma família. Quem crê, diga glória a Deus. Porque a crise, ela é uma oportunidade. É sempre uma oportunidade para um novo recomeço. Crise é assim: você se posiciona e vai derrotá-la, ou ela vai se impor e vai se encarregar de derrotar você. E como eu não estou pregando para derrotado, eu estou pregando para vencedores. Eu tenho certeza que essa crise, ela veio, mas ela não veio para te derrubar, ela não veio para te parar, não veio para te envergonhar. Essa crise veio como um sinal de alerta de Deus para você despertar, assumir o controle, as rédeas da situação, e Deus vai lhe abençoar de maneira sobrenatural.
Se não agiu, pelo menos reaja. Vai esperar a casa cair para pedir ajuda? Vai esperar a casa cair para tomar uma posição? Então, no capítulo de 2 Reis 18:5, diz assim: confiou no Senhor Deus de Israel, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, e nem os que foram antes dele. Isso aqui é um testemunho que Deus está dando de Ezequias, que ele foi um homem íntegro, ele foi reto, temente a Deus. O que significa isso? Que uma pessoa está na presença de Deus não significa que ela está isenta de passar por lutas e dificuldades. Não me isenta. Às vezes, Deus permite uma prova. Sabe para quê, irmão? Para saber aonde está o teu coração. Se está nele ou se está nas coisas que ele te deu. Posso continuar? Então, aqui a enfermidade parece ter sido uma prova e um instrumento pedagógico de Deus para com Ezequias. Por quê, pastor? Deus sabe tratar a gente, irmão. Deus conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. Então ele sabe, tem caminho que a gente escolhe que parece ser bom, mas não é. Aí Deus muitas das vezes provoca certas situações para trazer a gente de volta para o centro da vontade dele. E eu creio que nessa noite, irmãos, Deus está fazendo um chamado, é um chamado de Deus. Vamos arrumar a casa, vamos arrumar as coisas, porque eu creio que Deus vai se manifestar, a glória de Deus vai se revelar, no nome de Jesus. Essa crise que você está vivendo não é para te envergonhar. Muitas das vezes é o inimigo querendo colocar coisa na sua cabeça, para você desistir, para você parar de orar. E essa é a primeira tática do inimigo. Ele leva uma pessoa a esmorecer na fé. Ele para de orar, ele para de jejuar, ele para de crer, ele para de vir à igreja, e daqui a pouco ele se acostumou com a derrota. Mas aqui nesse lugar eu tenho certeza que Deus, se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é porque Deus tem algo para despertar aí dentro. Deus está falando comigo, irmão. Tem mais alguém aqui ouvindo a voz de Deus? Isaías foi o profeta de Ezequias, eu sou o profeta da vez. A segunda coisa, arrumar a casa começa pelo interior. Olha o versículo de Isaías 38:2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. O que Ezequias fez, irmão? Orou ao Senhor. Pastor, mas só orar, irmão, começa pela oração. E eu não sei por que nós, como cristãos, temos o mau hábito de não orar. É uma dificuldade para orar. Eu me lembro que a gente estava em Petra, lá na Jordânia, mais ou menos 3 horas de travessia até o Monte Nebo, lá onde Moisés avistou a terra prometida pela primeira vez, e depois ele morre ali. Nós chegamos lá, aliás, nessa trajetória paramos para almoçar. Irmão, é só morro, você só vai subir no morro, sobe morro. Aí paramos no alto de uma montanha para almoçar, um restaurante. A gente desceu do ônibus, e daqui a pouco, irmão, aquele monte de os motoristas, tinha mais de uns 15, 20 ônibus estacionados. Aqueles camaradas desceram todo mundo com um tapete na mão, mais ou menos desse tamanho. Você lembra disso? Eles desceram com um tapete na mão, olharam no relógio, 12:00, eles apontaram mais ou menos para onde estava a Meca, colocou o tapete dele no meio do pátio dos ônibus, irmão, dobrou o joelho e está lá assim, ó, Alá é Deus. E o que me chama a atenção, e eu fiquei impressionado, é a devoção deles, porque eles acreditam naquilo que eles pregam, e muitas das vezes nós não estamos acreditando como eles. A fé desse povo é inabalável, irmão. Eu preciso trazer você para essa realidade. Às vezes Deus permite que a parede seja o único lugar para onde possamos olhar.
Porque somente quando não temos mais para onde correr, é que descobrimos que Deus sempre foi suficiente, Deus sempre esteve presente, só que a gente estava valorizando o essencial e deixando o fundamental para depois. Deus sempre é e sempre será fundamental na nossa vida, não tem como viver sem Deus. Pastor, mas as pessoas estão vivendo lá fora. Não, estão sobrevivendo. Viver é diferente de sobreviver. Eu acredito que uma pessoa só pode experimentar a vida plena nessa terra se essa pessoa teve um encontro com Deus, porque aí ela vai descobrir o seu propósito, a partir daí ela vai receber dons espirituais, a partir daí ela vai servir a causa pelo qual ela foi chamado, a partir daí Deus lhe dá uma missão, e aí as coisas começam a fazer sentido, porque estamos diante de uma geração depressiva, porque não conheceu o seu propósito, não faz sentido a vida, eles vivem assim, procurando respostas, aonde não tem respostas, aonde essa geração, parece que o sinônimo de aprovação para eles é curtida na internet, é likes. A primeira reação de Isaías não foi procurar médicos, conselheiros, soldados, ele procurou a Deus, virar o rosto para a parede. O que significa isso, pastor? Humildade, intimidade, quebrantamento. Porque antes de Deus organizar o exterior, Ele trabalha dentro, irmão. Porque aparências, irmão, ela pode até enganar o homem, mas não engana Deus. O que chama a atenção de Deus é a sinceridade do nosso coração. É a sinceridade e a verdade. Diga comigo, sinceridade e verdade. Muitas pessoas querem uma casa organizada. Muitas pessoas, elas querem a intimidade com Deus. Eu sempre aprendi uma coisa: Deus não habita em ambiente desorganizado, no sentido geral da palavra. Eu não estou dizendo para uma pessoa que está debaixo de pobreza, miséria e ruína, ok? Você entra às vezes na casa de uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Bíblia, que não tem nenhum tipo de princípios, e você pode encontrar um lugar muito bagunçado, mas pode ter certeza que a hora que Deus entrar lá, não vai ficar do mesmo jeito. Talvez alguns aqui é a prova disso, eu sou a prova disso. O dia que Deus entrou dentro da minha casa, irmão, eu vi a mudança completa. Então, Deus procura de mim sinceridade e verdade. Seja verdadeiro com Deus. Pastor, não é a mesma coisa, não. Você sabe o que é verdade? Tem gente que diz assim: não, eu falo a verdade, eu mando na cara, eu falo na cara. Não precisa se manifestar, não, irmão. Entendeu? Tem gente que diz, eu falo na cara. Comigo é assim, irmão. A verdade não precisa humilhar o outro, não. Não precisa machucar o outro. Não precisa ser estúpido. Falar a verdade precisa também de empatia, porque não é para destruir o outro. A falta de empatia pode destruir o relacionamento. Falar a verdade é diferente de ser sem noção. Tem gente que é sem noção, irmão. Agora, falar a verdade sempre, mentira jamais. Mas escolha a hora certa e meça suas palavras, porque afinal de contas, você manifesta o fruto do Espírito na tua vida. E o que é sinceridade? Sinceridade é a forma de você comunicar a verdade. É diferente, é. Porque tem gente que eu falo a verdade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sinceridade demais, às vezes, é falta de educação. A questão não é ser sincero, mas é como você comunica essa verdade. Sinceridade é, no fim das contas, dizer a verdade através do coração e não da razão. Que a gente está na era dos filtros. Por exemplo, pastor Alexandre e a Ingrid me chamam para jantar com eles. Irmão, prepara aquela expectativa, né, do mês inteiro, preparou os melhores talheres e foi lá e preparou aquela janta especial, taça,
e ali tudo perfeito, os talheres de prata, aquela porcelana chinesa, é boa chinesa? Chinesa. Aí chega eu lá com a pastora para a gente jantar. Aí a irmã serve o jantar e de repente a carne ficou um pouco salgada, o filé mignon. Aí ela pergunta assim para mim, sorrindo: e aí, pastor, tá boa a comida? Tá não, irmã, a carne está muito salgada. Ah, mas eu sou sincero, mas sinceridade às vezes é falta de educação. A sinceridade é a maneira como você pode colocar as coisas. Você não precisa falar exatamente isso. Irmã, está tudo maravilhoso, olha, parabéns, eu estou encantado, eu estou apaixonado com esses talheres, tudo feito com muito carinho. Agora, acho que poderia botar um pouquinho menos de sal da próxima vez, mas está tudo maravilhoso, olha, parabéns. Melhorou, irmão? Melhorou? Às vezes o marido é assim. E aí? A esposa preparou a mesa, colocou lá os talheres, colocou lá, como é que é o nome? Suplá? É suplá, né, irmão? Na minha época nem existia isso, suplá, os garfos, tá lá tudo direitinho. Chega o marido todo suado da rua: vamos embora, mulher, oh, que comida fria. Você nem sentiu o ambiente, você nem fez a leitura do negócio, irmão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente dentro da igreja estúpido. Ele não tem empatia. É o que mandar eu falo, Deus mandou eu falar, eu falo. E tem gente colocando Deus nesse negócio. Deus não mandou falar nada. É Ele que está falando, por conta própria, que Deus não é estúpido. Não, pastor, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser como Jesus, pastor. Jesus ia lá, afrontava, Jesus ia lá, confrontava os religiosos. Primeira coisa, tu não é Jesus. Segunda coisa, se você quer ser igual a Jesus, você tem que amar como Jesus amava, você tem que abraçar como Jesus abraçava, você tem que sentir como Jesus sentia, você tem que dar a vida como Ele deu. Então me desculpe, irmão, leva mal não. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deixa eu te fazer uma pergunta: como é que está a casa espiritual, irmão? Esse dia a irmã falou para mim: porque esse negócio de ir todo dia na igreja, né? A gente fica sem tempo para nada. Eu falei: irmã, a igreja tem 2 cultos na semana, quarta e domingo. Geralmente quarta você não vem. O dia tem 24 horas. O culto tem 2 horas. Se você fosse nos 2 cultos, seria 4 horas de culto em 24 horas de um dia. Se você somar 7 por 24, vai dar algumas horas. Então, você está dizendo para mim que em 7 dias da semana, o dia tem 24 horas, você passa a maior parte do tempo na igreja. Me poupe, irmão. Porque tem hora que o pessoal acha que a gente é bobo, irmão. Não é isso, irmão. 24 horas num dia. 7 dias da semana, você está dizendo que fica o tempo todo envolvida nas coisas de Deus? Não, irmão, para cima de mim não. Agora eu estou falando, irmão. Antigamente eu ficava assim: não, irmã, agora não vamos fazer conta agora, vamos lá, como é que é? Aí ela entendeu, eu falei: não é isso não, irmã. Na verdade está faltando organização do tempo. Porque se você organizar a casa, organizar a vida, você vai vir no culto de quarta, você vai vir no culto de domingo, você vai sair daqui dizendo assim: mas já acabou? Só domingo que vem, só quarta-feira agora? Que saudade, pastor. Que vontade de adorar. Aí você não vai adorar aqui, mas vai adorar onde? Na sua casa, no seu trabalho, porque o culto não acaba. O culto é constante. Eu posso adorar a Deus no meu carro, eu posso adorar a Deus na minha mesa, no meu quarto. Aliás, a Bíblia manda. A verdadeira adoração, ele fala: pega lá, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai em secreto, ele vai te ver. Olha o detalhe, você já reparou que ele não diz que ele vai te escutar? Ele diz que ele vai te ver. Porque atitudes falam mais do que palavras, irmão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aí o que a gente vai entender? Que a partir da nova aliança, Deus, Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora, Ele deseja habitar em quem?
Em nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, ou a casa de Deus, a morada de Deus. Agora, quando ele diz arruma a casa, o que ele está dizendo? Arrume a casa. Põe a tua casa em ordem, Ezequias. Porque, meu irmão, senão tu vai morrer. Ele está dizendo, arrume os seus pensamentos, arrume os seus relacionamentos, arrume as suas prioridades, arrume a sua vida espiritual. Eu pergunto para você, qual a sua prioridade? Aquilo que é fundamental ou aquilo que é essencial? O que você procura? Porque, irmão, Deus não é uma opção. Ele é o resultado dessa busca que só Ele pode resolver. Só Ele pode preencher o vazio que o ser humano carrega. Nada nessa terra é suficiente para preencher aquilo que só Deus pode preencher. Por isso Ele escolheu você para ser o templo, a morada dele, morada do Espírito Santo. E se isso não alegra o teu coração, eu quero te dizer que muitos desejaram isso. Porque antes da descida do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito vinha sobre alguns homens que Deus escolhia, lá no Antigo Testamento, Moisés, ali Elias, os profetas. Só que a partir de Pentecostes, o Espírito Santo foi liberado. Você tem acesso. E eu te digo uma coisa, no nome de Jesus, busque uma experiência real com a presença do Espírito Santo, e você vai ver que o Evangelho começa a fazer um novo sentido, um sentido diferente. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, é tudo maravilhoso, porque ele revela a vontade de Deus, ele te capacita, ele te coloca em lugares, em ambientes, que você é instrumento de Deus nessa terra. Aliás, eu diria, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Uma vida cristã plena não existe sem a presença do Espírito Santo. E a minha oração hoje é que você possa encontrar esse lugar, irmão, na presença de Deus. Que você saia daqui renovado, revestido, batizado, com a sua fé em dia, pronto para você encarar os desafios dessa vida, que eles vão vir. Mas eu digo para você uma coisa, os desafios vêm, mas o Espírito Santo em nós, ele nos capacita. O Espírito Santo em nós, irmão, ele nos dá resistência para enfrentar as lutas, as dificuldades do dia a dia. Você é essa casa que Deus deseja habitar. Você é a morada de Deus nessa terra. Jesus vai fazer uma advertência aos discípulos. Lá em Mateus 12, 43 a 45 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não se encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Jesus está mostrando, é um código importante aqui. Uma pessoa, quando é liberta de um espírito maligno ou de um demônio, aquele corpo, aquele demônio sai e vai para o deserto. E depois de algum tempo ele volta para observar como está a casa. Porque nem diabo gosta de deserto. Já reparou, irmão? Ele vai, mas ele volta. Nem diabo gosta de deserto. E ele está observando, a casa está limpa. Como é que é o texto aí? Ela foi limpa, ela foi varrida, né? Ela encontra vazia, varrida e ornamentada, mas não habitada. Ela está desabitada. Cuidado, irmão, porque tem pessoas que não permitem que Jesus seja o centro da sua casa, seja o centro da sua vida. Guarde isso, toda casa vazia é um convite para ocupação. Está aí o como é que é o MST, irmão. Não pode ver um terreno vazio. É igual os calangos aqui, ó. Não pode ver um terreno vazio que ele quer entrar.
Então, o maior perigo não é a desordem, mas é o vazio, porque na parábola o Espírito retorna trazendo o quê? 7 espíritos pior do que o primeiro. O estado da pessoa se torna pior do que o primeiro estado, porque encontrou espaço disponível. Diga comigo, aqui não. Fala, aqui não, Satanás. Aqui não, aqui tem Espírito de Deus, irmão. Aqui tem luz. Aqui não tem treva não, aqui tem presença de Deus. Quem tem presença de Deus aí, dá um glória a Deus e aplaude o nome do Senhor. Não guarde o que eu vou te dizer, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou Deus governa a sua casa, a sua vida, ou outro vai governar. Eu prefiro Deus, irmão. Pastor, como assim? Demônio que o senhor está falando? Não necessariamente. Orgulho. Quantas pessoas orgulhosas não se quebrantam, não são humildes, é o tempo todo, ó. O orgulho é ladrão de alegria. O orgulho está roubando ministérios, está acabando com casamentos, destruindo famílias por causa do orgulho. Eu não vou voltar lá não, para pedir perdão. Nunca mais, irmão, aprenda uma coisa, nunca diga nunca mais, irmão. Porque a vida dá volta. Nunca mais eu quero saber dessa pessoa. Porque nunca mais eu vou falar, porque nunca diga nunca mais. Porque a vida dá volta. Eu já vi gente grande assim, ó. Autoridade, grana, ficar pequenininho. Não recebi oração de ninguém. Duro, crítico. Aí vai para um hospital, irmão. Desenganado pelos médicos. Clama o nome, pode pedir para orar? Pode, pastor, pode ir lá fazer uma oração? Mas ele não recebia oração enquanto estava bom, não. Mas, irmão, não tem jeito, Deus sabe tratar a gente. Deus conhece o coração de cada um. Quantas pessoas estão sendo governadas por ressentimento, mágoa? São pessoas duras. Fez, vai ter que pagar. Enquanto não me pedir perdão. E quem disse, irmão, que essa pessoa vai pedir se não pedir? Como eu ensino para as pessoas? O perdão, você não está fazendo um bem para o outro, não, você está fazendo um bem para você. É como aquela metáfora, né? O perdão, a falta de perdão é alguém que está tomando veneno, esperando o outro morrer. Só que quem está tomando veneno é ele, não vai, irmão, não vai funcionar. Libera o teu coração, fala aí, fala para quem está do seu lado, libera o teu coração, meu irmão, vai viver, vai sonhar, vai acreditar. Pior é essa praga de Instagram, né, irmão? Que a pessoa chega no Instagram, o dia está maravilhoso, está uma benção, aí ela vai para o Instagram e começa, irmão, daqui a pouco vê lá aquela postagem do fulano ou da fulana, estraga o dia. Não tem tempo para isso não, irmão. Tem tempo para sofrer, não. Tem tempo para buscar Deus, para buscar a promessa de Deus para a minha vida. No nome de Jesus. Que todo esse espírito de resistência que as pessoas estão tendo, sabe? E não é assim a mesma motivação para as outras coisas, mas para as coisas de Deus é uma resistência, é uma luta, sabe? Parece uma guerra. Um lutando contra o outro. Irmão, vamos acabar com isso outro. A pergunta não é, minha casa está limpa? A pergunta é, quem mora nela? É isso que Jesus quer saber. Porque quando a casa é arrumada, Deus muda a sentença, Ele traz de volta a presença. Vamos ler junto? Quando a casa é arrumada, Deus muda a sentença, Ele traz de volta a presença. E eu creio nessa noite, Deus vai visitar lares aqui, gente que está dentro da igreja, porque eu pequei, eu acho que Deus não me perdoa, ou nunca vai me perdoar, acaba com isso na tua vida hoje. Deus é Pai de amor, Ele é Pai de misericórdia, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Libera o teu coração, abra a tua boca e diga, Deus, eis-me aqui, eu quero tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver algo novo. Eu quero experimentar algo novo.
Olha o que diz o versículo 38:5 de Isaías: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. É interessante, ele ouviu a oração, mas ele viu o quê? As lágrimas. Por que lágrima? Porque a oração acompanhada de lágrima é sinônimo de quebrantamento e arrependimento. Amém? Uma oração com lágrima representa quebrantamento e arrependimento. Aí a Bíblia está dizendo, olha, o que mudou? O Deus de Ezequias não mudou a palavra. Aliás, o Deus de Ezequias não mudou. O que mudou foi a sentença. O que mudou foi a palavra. A ordem de Deus não era condenação, mas era uma oportunidade de alinhamento. Fale comigo, alinhamento. Toda vez que Deus manda arrumar a casa, Ele está oferecendo misericórdia e não juízo, irmão. Porque o desejo de Deus é abençoar. Diga comigo, o desejo de Deus é abençoar. O desejo não é amaldiçoar. O desejo de Deus não é ver a gente na ruína. Deus não se alegra com o meu sofrimento. Pelo contrário, Deus se entristece. Porque o desejo de Deus é ver os seus filhos na terra sendo abençoados. Fica de pé comigo. Talvez a sua casa esteja ornamentada, mas precisa ser preenchida. Talvez a casa está ornamentada, mas vazia. Depois você vai ler a história de Ezequias, é uma história linda, porque Deus restitui na vida dele mais 15 anos. Foi um bônus a mais para ele. 15 anos a mais. Para alguém que estava sentenciado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Na tua vida, o que vai prevalecer sempre é a palavra de Deus. Ainda que os médicos, ou ainda que a situação pareça impossível, o que vai prevalecer na minha e na tua vida é aquilo que vem da boca de Deus. Porque para um homem e para uma mulher de Deus que carrega uma promessa, que anda no propósito, irmão, não tem nada nessa terra que pode ir contra um decreto de Deus sobre a tua vida. E se Deus falou, Ele vai te sustentar. Se Deus falou, Ele vai cumprir na tua vida. Porque não adianta uma agenda cheia, mas uma vida vazia. Se você ler a história de Ezequias no livro das Crônicas, aquele homem, ele foi muito íntegro diante de Deus. A Bíblia diz que ele vai restaurar o altar, que não havia mais sacrifício. Quando ele decide restaurar o altar, a Bíblia diz que não havia sacerdote suficiente em Israel para dar conta da quantidade de animais para sacrifícios e holocausto. Ele chamou toda a nação, mandou chamar as 10 tribos. Algumas tribos riram de Ezequias, debocharam de Ezequias, não quiseram participar, mas aquele que não quiser participar contigo, vai ter que aplaudir, irmão. Ah, não quer participar não? Mas vai ter que aplaudir quando a minha vitória acontecer, quando o meu milagre acontecer. Ah, você não quer acreditar não? Não quer orar comigo não? Não quer não? Ó, tá bom, mas vai ter que aplaudir quando Deus fizer a obra, quando Deus fizer o milagre. Ele faz uma restauração completa. O povo trazendo as ofertas, chega um momento que ele pede, por favor, não traga mais ofertas, porque o altar estava pronto para entrar em atividade novamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está o seu altar? Porque um altar sem sacrifício não é legítimo. O que você precisa sacrificar hoje na presença de Deus, para que Deus possa fluir plenamente na sua vida? A minha oração é essa: Deus, volte a fluir. Que os nossos cultos sejam ambientes de cura, de libertação, de sinais. É bonita a pregação, eu amo o ministério da palavra, eu sou apaixonado pela pregação,
Mas Deus me livre de subir nesse altar com a casa desarrumada, com a vida desarrumada. Eu não quero isso, irmão. Eu quero é Deus. Eu quero que a igreja flua dos louvores. Muitas das vezes a igreja, os músicos estão aqui cantando, as pessoas estão assim, ó. Aí está assistindo o Brasil jogar. Ai, meu Deus, ai. Aí chega aqui na igreja. Levanta a tua mão, irmão. Deus tem expectativa na tua adoração. Esquece quem está do teu lado. Eu quero é Deus. Eu quero me encher. Porque eu não quero uma casa vazia. Eu não quero uma casa vazia. Porque casa vazia, cuidado, porque o inimigo está assim, ó, esperando, mas não vai atingir, não vai nos tocar. A minha casa, a tua casa, a minha família, a tua família já tem um dono, ela pertence ao Senhor. O meu coração não cabe outro Deus, não tem adoração desviada aqui, não tem adoração dividida aqui. Pastor, o que é idolatria? Toda adoração que você não dá para Deus é idolatria. Aqui dentro tem busca, tem sinceridade, tem verdade. É isso que eu quero de Deus para a minha vida. Que aqui seja o lugar dos encontros, que aqui seja o lugar dos batismos, que aqui seja o lugar das experiências com Deus. As experiências que você vai viver na tua vida, as maiores, não vão acontecer lá fora. Você vai viver boas experiências sim, mas você vai falar com alegria e com gratidão daquilo que Deus tem feito na tua vida, daquilo que Deus tem feito na tua casa, daquilo que Ele tem sido na tua vida. Se tem alguém aqui pronto para receber, pronto para agradecer, levante a sua mão para o alto e receba do alto em nome de Jesus. Nós vamos adorar nessa noite. Eu sinto uma presença poderosa, um ambiente de liberdade, um ambiente onde a palavra flui, sabe, irmão? Eu sinto nessa noite que a gente está saindo daqui hoje melhor do que a gente entrou. Nós vamos adorar. Deus quer te conectar aos relacionamentos. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.